Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Espero que todos estejam bem na graça de Deus. Hoje, a professora Eva Vilma, mais uma vez aqui com vocês, com história. E aí, galera, como estão os aprendizados? Como está o movimento dos estudos? Já enviaram para os professores de vocês? Pessoal, procurem, não fique se acomodando, respondam hoje, outro daqui a 2 dias. Não, tem pouco conteúdo. Estamos fazendo assim aquelas atividades bem gostosas que está também no material de vocês, para vocês estarem acompanhando, exercitando, né? Então, procure, não se acomode, veja lá com os professores de vocês, vão à luta. E ainda tem uma vantagem que vocês ainda estão aconchegando em casa, certo? Veja lá também no portal, tem muito material legal, material que vocês podem ser do assunto de vocês ou não, mas que está no contexto, no enredo conforme a sua matéria. E também é um grande aprendizado, né? A gente nunca para mesmo de estar aprendendo, nem buscando novas ideias, novas coisas, certo, galera? Mas não deixe de fazer as atividades. Dê um ok, dê um oi lá para o professor, o tutor de vocês. E hoje o nosso tema, vamos ver um pouquinho aí, né, a investigação do passado, das mudanças, do que ocorreu com os nossos antepassados e vem ocorrendo até hoje. Preparei aqui um material para vocês e vou colocar agora. Nosso papel de parede, EJA, Educação de Jovens e Adultos, mudança e permanência. Vamos ver aqui um pouquinho. A luta dos povos indígenas nos dias atuais. Nos dias atuais continua a mesma coisa, né? De como era antigamente. Só não está um pouco assim ainda escravizado, mas hoje mesmo, no nosso dia de hoje, está aí as lutas, as brigas, as mortes pela terra, como diz, né? O dos brancos querem tomar os pedacinhos de terra que ainda os indígenas têm. Vemos aí passar, né, na televisão, essas brigas deles querendo invadir sempre mais e mais na, na terra deles, dos nossos indígenas. Aqueles que um dia foram donos de terras, hoje são muitas vezes tratados como intrusos. É a realidade, é assim mesmo, expulsando, parecendo que são intrusos. Chegou os sem terras. A ocupação do território pelos portugueses no século XVI dá início a uma difícil luta dos povos indígenas para preservar seu território e sua cultura. Né, galera? Desde aquele tempo e hoje ainda continua. E bem pior, com muita tecnologia. Outro elemento importante no processo de transformação da cultura indígena foi a imposição do catolicismo, que integrava a missão dos jesuítas em transformar os índios em bons cristãos, agregando os valores e hábitos europeus. Então, aí vocês estão vendo, né, um pouquinho do que ocorreu mesmo lá antes. Os jesuítas vieram, né, catequizar, tentaram agregar eles ao mundo assim da sociedade, mas eles ainda não acostumaram, eles não entraram nesse ritmo, né? Ainda continuam com a cultura deles. Atualmente, a disputa e consequente perda de terras, a mudança de hábitos relacionados à sobrevivência, como caça, pesca e agricultura, o alcoolismo e a falta de tratamento para doenças relacionadas à desnutrição levam muitos indígenas
a viver de maneira precária. Também é uma verdade que até nós, né, contribuímos muito para isso. Com a caça, está aí agora a grande queimada que estamos vendo aí acontecendo nessas matas. E cadê? Morrendo tudo, queimando as árvores, animais, tudo, secando até os minadores. A pesca, a agricultura afeta no rio, a agricultura deles são queimadas, né? Porque eles vivem caçando, procurando um alimento no meio da mata. E agora? E sem faltar, né, que antigamente não tinha essas bebidas alcoólicas, e sim as bebidas vievas que eles mesmos faziam. E nós, de certa forma, influenciando a tudo isso, e ainda deixa aí eles com cheio de muitas doenças e desnutridos, porque não tem mais aquele produto que vinha da própria cultura deles. É sério. Direito à terra ainda é a principal luta dos índios no Brasil. Grande verdade. Ainda nos dias de hoje, os povos indígenas continuam discriminados pela sociedade, sofrem com perseguições e ainda lutam pelo direito de viver em suas terras. Sua maior disputa atualmente é contra o PEC 2215, que transfere a competência da União na demarcação das terras indígenas para o Congresso Nacional. E eles ainda têm que lutar, né, contra isso, além dos latifundiários, dos grandes, né, donos de terra, ainda tem que lutar contra essas leis que ainda vêm até deixar eles com menos prioridade. Atualmente é de responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, do Ministério da Justiça e da Presidência da República a decisão sobre a demarcação das terras indígenas. Ameaçados. Os assassinatos de indígenas no Brasil aumentaram 269% nos últimos 12 anos, segundo dados do Conselho Indígena Missionário, CIMI. Segundo dados do censo de 2010, no Brasil, vivem 817 mil índios, cerca de 0,4% da população. Um complemento aí. Os povos indígenas sofreram, durante séculos, todo tipo de ofensa aos seus costumes, tradições, cultura, além de terem sido escravizados. Segundo o presidente da ONG, em geral, a atual situação dos povos indígenas é boa. Os líderes dos povos estão mais preparados para administrar suas aldeias e ainda dar continuidade à cultura. Então, essa luta também poderia, né, todos nós se engajar e defender junto com eles. Porque quando nós, né, chegamos aqui misturados, eles já existiam, já estavam nessas terras. E mesmo assim, o pessoal, pela ganância de ter mais, estão destruindo as aldeias dos índios. Contudo, existem problemas que ainda assolam os indígenas, como a questão fundiária, a invasão e a exploração de recursos naturais das reservas e ainda o desrespeito sobre os direitos dos povos. Conclusão: é inadmissível que o país olhe para essa questão apenas como um conflito entre os índios e os proprietários rurais. O que está em disputa é um projeto de sociedade no qual estejam assegurados os direitos de existência social dos povos indígenas e das comunidades quilombolas.
camponesas e de pescadores. Essa conquista existirá ainda muitas lutas. Viu, galera? Como é e como já era e agora, vamos dizer assim, está pior. E ainda tem essa devastação dessa queimada que já vem aí, né, queimando, alastrando tudo há vários dias. Eles ainda têm que lutar para proteger o pouco que tem. E agora o nosso desafio. Por que, mesmo após tantos séculos de história, situações como a desigualdade social e as atitudes racistas ainda continuam sendo uma realidade no Brasil? Com base esse assunto, resiste aí no seu caderno as suas conclusões. Com base nesse assunto, né, sobre os índios, sobre a desigualdade, a tomada de terra, tem lá no material de vocês também, de outra lida. Veja lá o porquê, qual é a sua conclusão em relação a esse assunto. Dê lá a sua, né, escrita, sua opinião. Certo, galerinha? Agora tem a nossa mensagem da semana, o link da atividade. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, sejam determinados, corram atrás para a obtenção do sucesso de vocês. Certo? Até a próxima aula. Se cuidem aí todos e